Olá pessoal, meu nome é Marcos e hoje eu quero falar sobre formatação, porque nos dias de hoje, assim, né, com tanta facilidade como a gente tem na internet, a gente pode estar baixando, por exemplo, CDs do próprio Windows, etc, etc e tal. As pessoas ainda perdem muito seu tempo, né, se locomovendo, né, saindo de casa, levando suas máquinas para que terceiros possam estar fazendo o que elas mesmas poderiam fazer em casa, formatando suas máquinas. Basicamente, para formatar uma máquina, a gente precisa de dois itenzinhos fundamentais, né? Primeiramente, ter em mãos o CD do Windows, ou seja qual for o sistema operacional que a pessoa deseja colocar em sua máquina, e o CD de drives, o CD da placa-mãe, né? Que quando a gente compra o computador novo, é obrigação da empresa que nos vendeu o computador é nos dar também o CD da placa-mãe, onde contém todos os drives de rede, de vídeo, de áudio, etc. E tal. Se a gente tem esses dois itens, fica muito fácil fazer essa formatação. Porém, se não tivermos o CD de drive, a gente pode estar baixando na internet esse programinha aqui, ó, Driver Magiciano. Ele faz um backup dos principais drives da máquina e guarda numa pasta. Comprar, registrar, não. Bom, aqui ele não vai fazer uma descrição completa dos meus drives, porque aqui eu estou usando uma máquina virtual. E uma máquina virtual é uma máquina virtual, né? Embora a gente faça tudo, eu até aconselho a baixar o VirtualBox e instalar uma máquina virtual no seu computador, porque é uma máquina, por exemplo, assim que você pode fazer tudo o que você faz na sua máquina real, né? E se acontecer de você pegar vírus ou estragar essa máquina, basta você deletar, instalar outra, que não vai acontecer nada com a sua máquina real. Por exemplo, você entrou em um site, clicou numa propaganda, e se instalou um vírus medonho ali que vai buscar informações, vai destruir seu sistema, vai criar aqueles atalhos infinitos, vai transformar todos os seus documentos em atalhos que vai levando para outros e outros vírus. Caso aconteça isso, uma máquina virtual não interfere em nada na nossa máquina real, né? E é só deletar, instalar outra e seguir em frente. Bom, mas aqui era para aparecer, por exemplo, deixa eu carregar aqui. Não é isso. Ó, aqui tem uma descrição de todos os drivers que eu tenho nesse computador, né? Aqui ele sublinha de vermelho o que ele julga ser mais importante. Então o que a gente faz? A gente marca nas caixinhas aqui os drivers que a gente quer fazer o backup, né? Por exemplo, driver de rede, driver de vídeo, driver de áudio, etc, etc e tal. Aqui eu vou fazer uma simulação, por exemplo, eu vou fazer um backup. Ó, ele vai iniciar o backup e ele pergunta onde eu quero salvar. Eu vou salvar aqui na partição que eu criei, né, no computador. Backup. Ele inicia o backup, ó, e finalizou. Fica nessa pastinha aqui. Né? Tudo certinho.
E quando formatarmos a máquina e aparecer um ícone de interrogação no gerenciador de dispositivos, que não vai acontecer aqui, porque aqui todos os drivers estão instalados corretamente. A gente pode usar esse caminho ou dar um Ctrl Alt Del na máquina e ela vai nos levar ao gerenciador de tarefas, arquivos, opções, processos, etc, etc e tal. Mas vamos por aqui mesmo. Gerenciador de dispositivos, abriu. Então aqui, ó, tem todos os drivers da minha máquina, né? Adaptadores de rede, ó, tem o nome, a descrição. Caso não consigamos fazer o backup, é importante a gente saber o nome da placa, quem fabricou o computador, etc, para a gente tá entrando no site do fabricante e baixando diretamente, né, do site os drivers. É importantíssimo que, caso ocorra isso, esse backup seja feito antes da formatação, né? Bom, então aqui está tudo instaladinho. Se não tivesse instalado, aqui teria um sinalzinho de interrogação, um adaptador de rede, adaptador de vídeo. E etc, etc. Então. Bom, mas acho que deu para entender basicamente do que eu estou falando, né? O número serial fica atrás do computador, ou embaixo do note, né? E através desse número que a gente consegue entrar no site do fabricante, tendo um modelo do nosso computador, do nosso notebook, etc. Tal, a gente consegue baixar, né, os drives necessários. E como seria o processo de formatação? Bom, muito simples. Eu vou pegar o CD do Windows 7, mas, como eu disse, poderia ser qualquer Windows, um Linux, ou até um Mac, né? Eu tenho um CD aqui do Windows 7 com todas as versões, né? De 32 e 64 bits. Então, o que acontece? Eu vou colocar e vou reiniciar a máquina, né? Nesse processo, ó, eu vou cancelar. Nesse processo aqui, quando ele vai reiniciar, a gente fica clicando na tela Delete, que é para entrar essa telinha aqui. Depende muito de cada máquina, cada uma tem um processo diferente. F12 aqui, ele falou. Isso. Mas não é esse exatamente o... Essa aqui é uma tela do VirtualBox, né? Você tem que entrar no Setup e definir o primeiro boot. Aqui ele está falando que o primeiro boot é pelo flop, o segundo é pelo CD-ROM e o terceiro é pela LAN, né? E o que a gente faz? A gente inverte, a gente coloca para ele dar boot sempre pelo CD. Olha lá.
preset NK DVD e clicamos em OK. Ali, ó, aqui ainda não começou o processo. Então, quando a gente deixa o boot principal pelo CD, quando inserimos um CD na máquina, ele já inicia do próprio CD, né? Como aqui, por exemplo. Então, depois de tudo no lugarzinho, a gente reinicia e ele fala para apertar qualquer tecla para começar do CD. Pronto. Então, o que ele vai fazer agora? Agora, aqui vamos começar a instalar o Windows. E aqui está, né? Então a gente vai escolher o idioma português. O teclado já está certo, mas vamos colocar BNT2. Avançar. E aqui uma coisa interessante, né? Ele pergunta: o que você deseja fazer antes de instalar o computador? Reparar o computador? Por exemplo, como eu falei na aula passada sobre imagem, o Windows 7 ele tem um recurso que, através do próprio CD do Windows, a gente pode estar criando, né, uma imagem do sistema. E caso aconteça alguma coisa, a gente pode estar voltando essa imagem através desse CD do próprio Windows, né? Então, mas a gente aqui quer instalar. Como é um CD de técnico, aqui tem vários CDs. Se fosse um CD comum, né, só teria a edição escolhida. Temos aqui o Starter, o Home Basic, o Home Premium, o Professional, Ultimate, nas duas versões, ó, 32 bits, que é marcado pelo Xzinho, e 86. Quando é esse Xzinho e 86, quer dizer que é de 32 bits. Ou 64 bits, que é o que a gente vai estar instalando. Por que 64 bits? Porque vamos supor que você tenha 4 GB de memória no seu computador, por exemplo. No modo de 32 bits, você usará, independente do quanto que você tem, né? Se tem 4, tem 8, por exemplo, se eu tiver 8, que eu tenho 8 GB nessa máquina. Se eu fizer uma instalação do sistema de 32 bits, desses 8 GB de memória RAM que eu tenho no meu computador, eu não vou usar nem 4, porque não permite isso. Não faz dual boot, dual channel, quer dizer. Esse dual channel só é feito através dos 64 bits. Então a gente, tendo um sistema de 64 bits instalado na nossa máquina, a gente tem certeza que está utilizando toda a memória do nosso sistema. Então vamos escolher aqui, eu vou escolher o Ultimate, poderia escolher qualquer um, mas eu vou escolher o Ultimate. Eu aceito os termos da licença, avanço, e aqui ele pergunta: você quer atualizar para uma nova versão do Windows e manter seus arquivos? O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um Windows 7 instalado na minha máquina. Eu quero mudar para o Windows 8, né? Eu venho por aqui, ele vai instalar o Windows 8, claro, se eu tiver o CD do Windows 8, e vai manter todos os meus documentos, toda a minha área de trabalho, etc, etc e tal, né? Mas não, a gente quer uma personalizada. Vamos instalar uma nova cópia do Windows. Aqui eu tenho 3 partições que eu criei, né? Onde está o meu Windows, que é a partição C, que é sempre aqui
que vai estar instalado o Windows. Por isso que eu estava falando que ia fazer uma aula sobre partições, porque é interessante a gente ter mais de uma partição no sistema. Porque, por exemplo, quando a gente vai formatar um computador, o Windows sempre vai estar na partição C. Ele não pode estar em outra partição, entendeu? E se acontece alguma coisa com a nossa máquina e todos os nossos dados, fotos, documentos, vídeos, etc. e tal, tá tudo dentro do C, quando formata, perde tudo. Então por que que a gente recomenda tá dividindo o HD, fazendo novas partições? Para guardar fotos, documentos, etc e tal. Claro que o HD do computador não é o lugar mais adequado para se guardar. É uma segurança, mas como dizia meu antigo professor, né, quem tem um não tem nenhum. Então a gente tem que ter cópias dos nossos arquivos, das nossas coisas importantes em vários lugares. E em uma segunda partição é o começo, mas claro que a gente pode e deve ter, por exemplo, no caso da imagem, não é o melhor lugar do mundo a gente guardar nessa partição que a gente cria aqui. A gente tem que guardar num HD externo, num pendrive, gravar em DVDs, etc e tal. Claro, mas mantê-la aqui também, né? Então aqui a gente vamos ver as opções da unidade. Vamos formatar essa unidade. Não, eu vou excluir essa unidade. Ó, é possível que a partição contenha arquivos de recuperação de arquivos, tal. Tem certeza? Tem. Excluir. Por que excluir? Para não corrermos o risco de instalar um sistema em cima do outro. Tá? Por exemplo, quando a gente for ligar o computador, aí aparece uma tela preta lá, e mostrando, você quer iniciar o Windows 7, o XP, etc. Tal. Então quer dizer que a gente acaba sem querer fazendo um dual boot, né? Colocando dois sistemas no HD. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma máquina limpa e zerada. Formatamos, excluímos e aí vamos instalar o Windows nessa partição. Clicamos em avançar e ele começa o processo de instalação. E como vai demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo aqui e no decorrer que as telas forem aparecendo, eu volto para a gente estar explicando passo a passo. Tá bom? Ele está terminando de expandir os arquivos do Windows e vai começar a instalação dos recursos, né? Vamos reiniciar agora.
Ele vai continuar com a instalação. E até agora a gente não precisou fazer nada, né? Ele está indo praticamente sozinho. Ele está concluindo a instalação nesse momento. Vamos aguardar. Vai reiniciar mais uma vez. E continuará com a instalação. É importante aqui, ó, não apertar nenhum botão do teclado, porque vai começar tudo de novo, né? Bom, nessa parte a gente digita o nome de usuário, né? PC1. Não, o nome de usuário, põe meu nome. E o nome do PC, sim, eu vou pôr PC1. Clique em avançar. Aqui ele fala para você definir uma senha. É opcional, claro, mas se você quiser, você digita uma senha para quando ligar o computador, ter que digitar a senha para o sistema abrir. Eu não quero. E aqui, quando você tem um CD original, né, você digita a chave do produto, que são 25 caracteres, e clica OK. Eu não vou acionar. Clicar em avançar. Aqui a gente clica em usar configurações recomendadas. A data e a hora já estão certos, é só avançar. Como ele já localizou a rede, né? Então ele pergunta que tipo de rede que eu quero. Doméstica, rede de trabalho ou pública. A gente nunca escolhe a pública, por não ser segura. Então sempre ficamos nessas duas opções. Se é uma rede doméstica, é que a gente usa em nossa casa, então é doméstica. Se é uma empresa, então é corporativa, então seria de trabalho. Podemos escolher qualquer uma das duas, né? Eu vou escolher a doméstica. Ele está estabelecendo a conexão com a rede e aplicando as devidas configurações. Agora ele está finalizando. E após isso, quando ele reiniciar, é só fazermos as
devidas atualizações, instalar os devidos drivers, né? O Windows 7 normalmente ele capta, né, o driver de rede automaticamente, mas se não acontecer e a gente tiver o CD de drive ou tiver feito o backup de drive, aí vamos ter que instalar. E depois disso, colocarmos os programas que vamos usar, como o Office, o leitor de PDF, codecs de vídeo e assim sucessivamente. Ele está preparando a nossa área de trabalho. Bom, e aqui está ele instalado. Ele está buscando a rede, estabelecendo conexão. Tudo bonitinho, tudo perfeitinho, levinho. Vamos testar a conexão com a internet. Tudo funcionando. Aqui nós podemos alterar a página inicial, né? Porque como é o Windows, ele vai sempre para a página dele. Podemos mudar aqui para o Google, por exemplo, www.google.com.br, clicar em aplicar, ok, e pronto. Aí quando abrirmos o navegador novamente, perguntar depois. Vamos abrir para ver se foi definida a nossa página. Correto. E a partir daí é só instalarmos os programas. Por exemplo, vou instalar um programa no codec de vídeo, né? Ica-Lite. São os codecs que precisam para que os vídeos abram, né? Vou executar.
criar um ícone, um ícone no desktop. Vai entrar na página do Kalash, né? Para fazer as propagandas rotineiras. Vamos fechar. Bom, pessoal, tá aqui o Windows totalmente instalado. Com todos os seus recursos, né? Seus joguinhos. Eu particularmente gosto muito dessa versão, né, do Windows Ultimate. É o mais completo de todos. E é mais seguro também, eu acho. Aqui para mentes mais avançadas, né, que gostam de jogar xadrez. Tem xadrez, eu não entendo nada de xadrez. É um jogo para quem tem muita paciência. Tem joguinho para criançada, né? E está aí. Computador formatado. E a questão dos drivers, né? Os drivers estão salvos aqui no backup. E se porventura faltar faltasse algum, ia aparecer o ícone de interrogação nos drivers, como eu citei. O que não vai acontecer aqui. Ah, aconteceu.
que é um íconezinho de exclamação. Aqui, por exemplo, se fosse o caso, ele me dá duas opções, né? Como deseja pesquisar o software de drive? Pesquisar automaticamente na internet? Isso nunca dá certo. Procurar o driver no computador? Então, a gente clicaria aqui e ia procurar onde? Aonde salvamos o drive. Computador. Cadê o computador daqui? Aqui, computador. Né? No backup. Daríamos OK. E clicaríamos em avançar. E ele ia lá na pastinha onde está o drive. Instalar o drive. E tudo resolvido. Isso para qualquer drive, né? Source de rede, de som, de vídeo. Tendo backup. Ou tendo CD, se fosse o caso do CD. Quando ele manda procurar, pergunta onde você quer procurar. A gente aponta a unidade de CD. E nos mostraria essa tela, né? O Windows concluiu a atualização do software de drive para esse dispositivo. Fecharíamos. Notem aqui do ladinho o íconezinho de exclamação, né? Vamos fechar. Ele vai atualizar aqui e pronto, sumiu. O driver foi instalado e não falta mais nenhum. Bom, espero ter sido bem claro, né? E que possa ajudar as pessoas a entender que hoje em dia não compensa, não vale a pena tá levando o seu computador para terceiros, formatar, sendo que você mesmo pode fazer isso em casa de uma maneira simples, eu diria, e rápida. Espero que tenha ajudado e eu volto novamente agora sim com aquela videoaula que eu quero falar sobre particionamento. Até logo.